E aí, galera do sexto ano, beleza? Tudo certinho com vocês aí, galera? Se cuidando, só saindo se for necessário. É isso aí. Ó, vamos iniciar nossa próxima videoaula agora, tá? Falando sobre os mapas, retratos planos e esféricos, beleza? Esse assunto, ele está aqui no quinto capítulo de vocês, tá? Página 39. Bora ver se dá para ver alguma coisa aí. Dá para ver? Tá, página 39, tá? Vão acompanhando aí. A gente vai fazer esse capítulo em duas partes, tá? Como vou fazer nos outros capítulos também, para não ficar muita coisa para vocês, beleza? Então a gente vai iniciar, vamos falar os tipos de mapas, depois a gente vai falar sobre as projeções cartográficas e na outra aula a gente dá continuidade nos elementos do mapa. Beleza? Então bora lá iniciar a nossa videoaula. Já iniciou, na verdade, né? Então bora lá. Olha lá, eu começo assim. Os mapas são todos iguais? O que vocês acham? Vocês acham que os mapas são todos iguais? Observem nas imagens aí embaixo e aí vocês respondam. Será que eles são todos iguais? Claro que não, né? Então a gente tem vários mapas, vários tipos de mapas, várias representações que a gente pode utilizar. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de mapas, tá? Então observem aqui. Olha o que ele diz aqui primeiro. Existem vários tipos de mapas, tá? Diferentes para representar uma determinada porção do espaço. Assim, temos os mapas temáticos, que costumam se dividir. Aí eu coloquei aqui para vocês: econômico, político, demográfico, histórico, tá? E físico. Então, cada tipo de mapa desse, ele vai retratar algum assunto. Por exemplo, se você quer falar sobre o mapa físico, que a gente vai falar daqui a pouco. Se você quer falar sobre o mapa físico, e aí ele vai mostrar, ou você pode mostrar os rios, ou você pode mostrar o sistema, a cadeia de montanhas, ou o tipo de vegetação, e por aí vai, tá? Mas aí a gente vai ver daqui a pouco. Então, observem aqui, ó, que aí nós temos o mapa histórico, o mapa físico, tá? O mapa econômico, aqui o mapa político e aqui o mapa demográfico. Então, a gente vai ver, nos próximos slides, a gente vai ver cada um desses mapas aí, tá? Então, bora lá. Começando pelo mapa econômico. Então, vocês observem aqui na legenda, tá? Olha lá, a legenda. Que aí, cada cor dessa aqui, ele vai representar um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de atividade exercida aqui no Brasil. Então, observem aqui, ó, grãos, policultura, monocultura, pastagem, floresta e extrativismo. Aí ele fala o que ele fala o mapa, sobre o mapa econômico. Então, observem aí, ó. São aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras, bem como trazem informações e dados socioeconômicos, como a pobreza, a fome, entre outros fatores. Assim, temos mapas da distribuição das indústrias, da localização de matérias-primas, de determinados tipos de serviços, entre outros. Então, esses são os elementos que a gente pode utilizar para estar descrevendo no mapa econômico. A localização da indústria, o tipo de matéria-prima ou a localização de um tipo de matéria-prima. Por exemplo, se a gente fosse falar aqui da região, a região do Pará, um exemplo. Antigamente, nós tínhamos aqui algumas regiões aqui no nosso estado que tinham seringueiras, certo? E aí a gente sabe que naquele tempo, da seringueira eles retiram o látex e tudo mais. Então, se a gente fosse querer retratar essa matéria-prima, então a gente ia retratar
a localização no território aqui do Pará. Então, cada área que tivesse seringueira, ela está sendo retratada no mapa econômico, assim como os grãos, assim como a policultura, a monocultura e por aí vai. Tá? Então, esse aí é um exemplo de mapa econômico. Aí a gente tem o mapa histórico. Então, observem aqui como é que esse mapa histórico ele está sendo representado aqui, tá? Então, olha lá. São mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, envelhecida. A maioria deles foi elaborado quando não existiam as técnicas que temos hoje em dia. Por isso, alguns são muito imprecisos, ou seja, alguns dados eles não estão bem corretos, tá? Mesmo assim, foram muito importantes em nossas respectivas épocas, em suas respectivas épocas. São muito utilizados atualmente, tá? Para descobrir como as pessoas em outros tempos concebiam o espaço. Esses mapas históricos, naquele tempo lá, eles não eram históricos, eles são históricos para nós hoje, tá? Eles foram muito importantes no tempo do descobrimento, não só aqui do Brasil, mas também no descobrimento de vários outros territórios, tanto pela coroa portuguesa, quanto pela coroa espanhola e pelas outras grandes navegações que existiam na época. Então, a gente observa aqui o tipo de desenho que ele está sendo representado, tá? Então, observem aí que é um desenho muito antigo, as representações aqui também, ó, os desenhos. Então, como ele fala aqui, são mapas antigos, tá? Então, olha o que ele fala aqui também embaixo. Também são chamados de mapas históricos, aqueles que foram produzidos no presente, mas que representam o acontecimento no passado, ou seja, a gente pode desenhar um mapa antigo e nesse mapa ele pode representar o que aconteceu no passado. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o descobrimento do Brasil. Então, a gente pode pegar um mapa e fazer o mapa representando o que aconteceu no passado. Então, um exemplo representando como os portugueses chegaram aqui no Brasil. Ele está sendo desenhado no presente, mas ele está se retratando alguma coisa que aconteceu no passado. Isso também a gente considera como mapa histórico, tá? Então, olha lá. Aí também nós temos os mapas físico e político. Então, observem aí. Mapas físicos são mapas utilizados para representar o espaço físico, tá? De um determinado ambiente, apresentando informações como os rios, o relevo, a vegetação, a altitude, entre outros. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar o mapa aqui da região norte, a gente vai fazer a representação da floresta amazônica. Então, aí a gente vai colocar o tipo de vegetação que nós temos aqui, o tipo de relevo, os rios e por aí vai. Se a gente for pegar, por exemplo, uma região de montanha, aí a gente vai colocar o tipo de relevo que é representado e por aí vai. Então, esses mapas físicos, eles representam justamente, tá, o tipo de ambiente daquela localidade. Então, se a gente for ver, o Brasil, ele é rico em sua vegetação e a vegetação no Brasil é variada. Nós temos aqui no norte um tipo de vegetação, já para o sul já tem outro tipo de vegetação e por aí vai. Então, cada região ela é representada pelo seu próprio mapa físico, tá? Tanto do relevo quanto dos rios e por aí vai. Já no mapa político, então observem aqui, tá? Que nós temos aqui, ó, o mapa político, ele fala o quê? São mapas que representam a distribuição do território, tá? Ou dos territórios, tá? Com fronteiras que delimitam os países, a divisão entre os estados, cidades ou províncias, tá? Olha lá. Aqui, observem aqui que o nosso país, ele está pintado de quê? Ele está pintado com a cor azul, tá? Então, o nosso Brasil aqui está representado da cor azul.
Os outros países aqui da América do Sul, a gente vai ver que eles estão pintados com amarelo, com verde, com vermelho, e aí a gente consegue ver aqui, ó, as fronteiras aqui que é delimitada aqui, ó. Tá vendo onde eu estou passando a setinha? Então vocês vão ver que ele está sendo delimitado aqui o nosso território, tá? Então a gente vê que o Brasil faz fronteira com muitos países aqui da América do Sul. Aí, olha, a gente pode ver aqui, ó. Observem aqui. Aí tem a Venezuela, aí tem a Colômbia, tem o Peru, tem a Bolívia e por aí vai, tá? Então a gente vê aqui, ó, não só as fronteiras com os países, tá? Mas também a gente observa aqui, ó, com um brancozinho aqui, bem fraco. A gente observa aqui, ó, tá? Olha, o estado do Amazonas fazendo fronteira aqui, ó, com o nosso estado, bem aqui o Pará. Aí o estado do Pará bem aqui fazendo fronteira com o estado do Mato Grosso. E por aí vai com os outros estados aqui do nosso Brasil. Tá? Então, observem aqui, que aí nós temos as fronteiras nacional, que aí eu falei para vocês aqui, que é a nossa fronteira aqui com os outros países, tá? E tem as fronteiras com os outros estados. Como aqui o mapa a gente não consegue ver, mas também a gente pode ampliar o mapa, e aí a gente vai ver que tem, dentro dos estados, tem as cidades que fazem fronteiras com as outras cidades, tá? Com os outros municípios, e por aí vai. Então, o mapa político, ele delimita isso que ele está falando bem aqui, as fronteiras, tá? Delimita o território e por aí vai. Já o mapa demográfico, a gente vê a relação de habitantes que aquele lugar tem. Tá? Então, olha aqui o que ele fala. São aqueles utilizados para representar temas referentes à população, como número de habitantes, concentração de moradias, tá? Divisão de agrupamentos técnicos e densidade demográfica. Então, observem aqui, ó, que quanto mais escuro a gente vai tendo aqui no mapa, mais a gente vai ver que a densidade demográfica aqui ela é maior. Então, a gente observa aqui que aqui na nossa região a densidade demográfica ela é grande ou ela é pouco, hein? A gente vê aqui que a densidade demográfica aqui da nossa região ela é bem baixa, né? Ela é bem pouquinha. Se a gente for comparar aqui com essa região aqui, ó, centro-sul do Brasil, a gente vai ver também que aqui é uma densidade demográfica muito elevada. Então, observem aqui, ó, aqui na legenda, que a gente vai perceber, apesar de não conseguir observar de muito por conta do tamanho do mapa que eu coloquei aí, mas aí a gente vai perceber que quanto mais escuro aqui na legenda, tá? A densidade demográfica ela é maior. Quanto ele vai ficando mais clarinho aqui, a densidade demográfica ela é menor. Então, observem que como o Brasil, a princípio, ele começou a sua colonização pelo território, pelo litoral, então a gente vai ver que a maior densidade demográfica ela se estende na faixa do litoral aqui, ó, tá? Então observem aqui, ó, que as cidades próximas do litoral, a densidade demográfica é maior. Então isso aqui que o mapa demográfico ele vai retratar, tá? A quantidade de pessoas, a quantidade de habitação e por aí vai, tá? Então, essa aqui é a relação do mapa demográfico que ele pode retratar para a gente aqui também, tá? Aí, nós temos a questão da projeção cartográfica. Mas o que é a projeção cartográfica, tá? É aquele tipo de mapa que a gente vai desenhar. Ou ele pode ser o cônico, ou ele pode ser o cilíndrico, ou ele pode ser o plano, e a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, observem aqui, ó. Aí eu começo aqui com uma perguntinha para vocês, tá?
Se o mundo é redondo, ou melhor aqui, ou geóide, tá? Que dá no mesmo. Como ele pode ser desenhado em um papel ou quadro plano? E aí, o que vocês acham? Como é que a gente pode fazer isso? Será que a gente vai pegar o papel lá e desenhar o mundo todo? Será que ele vai ficar bem certinho? O que vocês acham? Sim ou não? Outra pergunta. É possível fazer isso sem deixar nenhum tipo de distorção, ou seja, sem nada modificar em relação ao mundo real? O que vocês acham? Será que a gente vai poder pegar o mundo todo, desenhar num papel e colocar todas as informações contidas sem nenhuma distorção? Vai ser perfeito? O que vocês acham? Olha lá. As projeções cartográficas são, portanto, o traço temático de linhas referentes ao globo terrestre em uma superfície plana. É a forma de representação do planeta ou uma parte dele, que é isso que a gente vai ver agora nos tipos de projeção cartográfica, tá? Então, esses tipos de projeção cartográfica é justamente para a gente ter mais ou menos uma noção ou uma representação do globo terrestre. E aí nós temos os tipos de projeção cartográfica. Então, observem aí, tá? Nós temos aqui, ó, a cilíndrica, tá? Nós temos aqui a cônica e nós temos aqui a polar ou azimutal. Cada projeção dessa aí, a gente vai ver também posteriormente, agora que a gente vai passando aqui os slides, aí a gente vai ver cada tipo de projeção dessa e o que ela vai representar, tá? O que ela vai representar dependendo da parte do planeta que a gente vai querer representar no mapa. Então, observem aí, olha lá. A projeção cilíndrica são projetadas a partir de um cilindro envolvendo a esfera terrestre, de modo que os paralelos e os meridianos são reproduzidos no plano após a abertura do cilindro. Então, observem aqui, ó, ele está fechado, tá, o cilindro, e aqui ele está aberto. Então, a gente já estudou algumas aulas atrás, lembrem que a gente falou sobre os paralelos e sobre os meridianos, tá? Então, para ficar mais simples para vocês, que eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que sim. Então, olha lá. Os meridianos, qual das linhas a gente pode representar aqui os meridianos? A gente representa assim, as linhas assim, ou a gente representa as linhas assim? O que vocês acham? Lembrem daquele meridiano lá que eu falei para vocês, que é o principal da Terra, que aí a gente pode considerar ele como marco zero? Lembra? Lá que é lá em Londres, que ele passa bem em Londres. Lembram? Que é o meridiano de... Isso, meridiano de Greenwich. Aí no livro de vocês tem, tá? Então, olha lá. Essas linhas aqui, vamos dizer assim para ficar mais simples para vocês. Essas linhas aqui de cima para baixo, eles são os meridianos, tá? Dentro desses meridianos aqui nós temos o principal, que é o meridiano de Greenwich. Aqui, as linhas que vêm daqui para cá, tá? Essas linhas aqui, ó. Tá vendo onde está passando a setinha aí? Essas linhas são os paralelos, tá? E aí, dentro desses paralelos, nós temos alguns importantes, que aí nós temos a linha do Equador, que aí ela passa próximo aqui da nossa região, aqui do nosso Pará, mas tem um estado aqui da nossa região que ela passa bem em cima. Qual é o estado? Isso, o estado do Amapá, tá? Então, lá a gente tem o marco zero também, que é a linha do Equador. A gente não consegue ver, ela é uma linha imaginária.
Mas aí a gente tem também o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e por aí vai, tá? Só para dar uma recapitulada aí para vocês. Na projeção cilíndrica, as distorções aumentam à medida que nos afastamos da região do Equador, que é isso que eu falei para vocês, tá? Então, quanto mais a gente vai se distanciando da linha do Equador, essa distorção ela vai aumentando, beleza? Aqui nós temos a projeção cônica. Então, quando vocês estão passando pela rua, ou não sei se tem aí perto da casa de vocês, aí vocês veem aqueles cones, assim, que a polícia, os agentes de trânsito colocam quando eles estão fazendo alguma fiscalização. Até mesmo no estacionamento do shopping, quando vocês vão lá, lembram que tem um negócio daquele lá, assim, um cone? Então, é isso aí, é parecido com esse formato aqui, tá? São elaborados quando um cone envolve a esfera terrestre e reproduz a sua superfície. Os meridianos formam linhas retas que partem de um único ponto em comum, enquanto os paralelos formam semicírculos, como podemos ver aqui, olha. Então, olha lá. O meridiano ele parte aqui desse ponto, tá? O meridiano tem aqui. E os paralelos eles formam um semicírculo, tá? Observem aqui, ó. Beleza? Olha a setinha aqui, ó. Meridiano e os paralelos. Observem aqui nele aberto, ó. Então, se a gente fechar, ele vai ficar assim. Quando a gente abre, ele fica assim, tá? Essa projeção é adequada para representar apenas pequenas regiões, países ou parte do continente. Olha cá, olha aqui. Observem aqui, pequenas regiões ou parte do continente. A gente utiliza essa representação aqui, tá? Bora lá. A projeção plana, ou azimutal, ou polar, são feitas com um círculo plano colocado sobre uma face da Terra. Geralmente os polos, tá? Os meridianos também ficam retos e os paralelos formam círculos concêntricos. E aí a gente observa aqui, ó. Quando ele fala aqui de face, aí a gente pode pegar ou o polo norte, que fica em cima, tá? Ou a gente pode pegar o polo sul, que fica nessa parte de baixo aqui. Essa aqui é uma face e essa aqui é outra face, tá? A gente pode representar aqui, ó. Vamos dizer aqui, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, tá? Tá, vamos dizer aqui que a minha mão aqui é o planeta. Então, olha lá, se a gente for desenhar uma parte aqui, for desenhar uma projeção plana, ou azimutal, ou polar, por isso que ele fala polares, tá? Ou polar. A gente pode pegar a face do norte, do polo norte, que é essa aqui de cima, tá? Ou a gente pode pegar a face do polo sul, que é essa aqui de baixo, mas todas as duas, quando a gente coloca num plano, ela vai ficar assim, tá? Aqui, ó. Beleza, galera? E aí, as nossas referências, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tá? Sobre as projeções cartográficas, sobre os tipos de mapas, beleza? A gente vai continuar na próxima videoaula. Fiquem em casa, continue se cuidando, só saiam se for necessário. O mais importante de tudo, continuem estudando, que em breve a gente vai se ver lá na sala de aula. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!